Vamos, pois, ao tema Vivendo a Era do Espírito. Imploro que nada do que aqui venha a ser dito seja tomado como verdade, como questão religiosa ou matéria de fé, que nada seja tomado como verdade absoluta ou isso ou aquilo. Que sejam apenas sementes para reflexão, o que as nossas palavras possam semear na sensibilidade de cada um de vocês. O filósofo dinamarquês Kierkegaard diz algo muito interessante, que nós, seres humanos, podemos ser enganados de duas maneiras. A primeira é acreditando naquilo que não é verdade. E a segunda maneira, ou o segundo modo, é deixando de acreditar naquilo que é verdade, por não conseguirmos, digo eu, perceber os elementos, os fatores indicativos dessa verdade. Algumas verdades ainda não encontraram tempo e lugar no meio do nosso congestionado modo de pensar, no meio do nosso esforçado modo de colecionar conhecimentos. Algumas verdades ainda não lograram a guarida necessária nos nossos corações e nas nossas mentes, e é por isso que a Era do Espírito ainda não começou, mas já está às portas. Sob uma certa perspectiva, até que já começou, mas a gente vai abordar isso ao longo da nossa conversa. Mas o fato é que, para abordarmos esse assunto, é necessário fazer antes uma opção. No filme Matrix, é um determinado momento em que o mentor, conversando com o herói do filme, diz: aqui há uma questão que devemos decidir, que você deve decidir. Tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul, quando a gente toma, tudo fica maravilhoso, a gente fica vivendo aqui dentro da Matrix, vê o que todo mundo vê, absorve os valores da horizontalidade do mundo, e aí maravilha, maravilhas e maravilhas, e maravilhas ficam sendo postas diante dos nossos olhos e nós passamos pela vida dentro da Matrix sem maiores problemas. Porém, a pílula vermelha, na hora em que a gente toma, ela abre os nossos olhos e nós passamos a enxergar aspectos e painéis complicados. Complicados porque só quem os observa é quem toma tal pílula vermelha. Já que todo mundo que convive com quem toma pílula vermelha toma pílula azul, todo mundo ao seu redor continua a viver a boa e fácil vida da ilusão de Maya, como dizem os hindus. Tomar a pílula vermelha é observar aspectos que nos provocam uma necessidade evolutiva, nos provoca também certas doses de indignação, já que vamos lidar com aspectos que não entendemos, e mais ainda quando percebermos o quanto está escondido de todo mundo que está vivendo inserido nessa Matrix. E nem sempre tomar a pílula vermelha é algo agradável. Mas a maioridade espiritual de uma era do Espírito nos convida a uma ousadia. A maioridade ou a maturidade emocional que a maioridade espiritual da espécie Homo sapiens agora atinge, quase que nos obriga a tomar pílulas vermelhas em relação a muitos dos aspectos da vida que nos envolve. Percebe o que está à vista, que o oculto te será então revelado, costumava dizer Jesus para os que dele se acercavam. Nós, quando tomamos pílula azul, nem o que está à vista percebemos corretamente. Porque uma árvore é uma árvore, mas a floresta encontra-se oculta sob as árvores.
Muitas árvores têm ou dão no sentido oculto de uma floresta, mas uma árvore é só uma árvore. Um ser humano é só um ser humano, mas nós, todos juntos, uma só família, vivendo no modo meio apressado e louco, numa casa planetária prestes a ser destruída, com um conjunto singular de lendas, de fofocas, de notícias, e ao mesmo tempo, sem nada sabermos, sendo obrigados a crer em espíritos extraterrestres, Deus, santos. E a pílula azul vai nos mantendo estacionados nessas possibilidades, mas a pílula vermelha nos abre novas possibilidades, muitas delas perturbadoras. Mas o convite que eu me obrigo a fazer a vocês para ir pelo caminho B da abordagem deste tema é que vocês me permitam jogar uma pílula vermelha para vocês. A reação de cada um, eu não queria ser por ela responsável. Até porque eu vou embrulhar essa pílula com o espírito da ficção, para que melhor nós possamos tratar do assunto sem grandes sustos, sem ferir muito a nossa suscetibilidade. Mas peço de antemão desculpas se, caso ferir a suscetibilidade de alguém aqui presente, de antemão, minhas desculpas. Vamos à pílula vermelha, então. Qual o vosso drama? Muito simples. Vamos criar aqui uma metáfora meio sem futuro, mas que serve para nós entendermos. Imaginemos um bom longa-metragem, um bom filme com 4 horas de duração. Só que, por um problema qualquer, você só adentra ao cinema para ver o filme quando faltam 20 minutos para o filme acabar. Aí você se senta, entrou ali, começa a ver aquele filme e, pelos 20 minutos que você ainda tem para assistir, você se obriga a deduzir tudo o que aconteceu antes dele. Aí começa a prestar atenção. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, falta energia. Aí o final não acontece. Aí você não sabe como aquilo vai terminar. Mas você está lá, nos 15 minutos, olhando para o passado, tentando descobrir tudo o que houve por aquilo que você viu nos 15 minutos e se perguntando como é que esse troço vai acabar. Como será que esses 15 minutos estão tão complicados e esse final vai ser horrorível, mistura de horroroso com terrível. Isso vai ser uma confusão grande. Nós, seres humanos, entramos no longa-metragem que está sendo encenado nesse palco planetário há poucos milênios, e essa história já vem rolando há muito tempo. E nesses 15 minutinhos, ou seja, nesses poucos milhares de anos que aqui estamos, dentro de um contexto existencial só deste planeta de 4,4 bilhões e 600 milhões de anos. E nós observamos a vida, os 15 minutos que foram registrados em alguns livros, em algumas fofocas, e em cima disso criamos um sem número de expectativas, de angústias e aí? O drama que nós temos em assistindo os tais 15 minutos é porque muito dessa parte que já passou e nós não vimos, outros irmãos nossos que viveram antes de ontem, no tempo histórico, contribuíram para que menos ainda soubéssemos a respeito desse filme que já passou. O primeiro arcebispo espanhol que chegou ao México, logo que os espanhóis chegaram à América, Juan de Zumarraga. O rapaz destruiu todas as aldeias indígenas que existiam no México. Mais de 20. Destruiu
mais de 500 acampamentos indígenas, menores que aldeias, que lá existiam. Destruiu mais de 20.000 ídolos, estátuas, da cultura desses indígenas. E destruiu muito mais coisas. Apagou toda a memória de notícias que existiam sobre essa parte do filme que todos nós não vimos. Antes dele, um outro frade espanhol, Diego de Landa, chegando também nas terras da América, interagindo com o povo maia, os maias que já haviam herdado, juntamente com os astecas e os incas, de uma raça mãe chamada toltecas, uma cultura riquíssima. Os maias que tinham milhares de códices, ou seja, de livros, sobre essa parte do filme que nós perdemos. Aí Diego de Landa, frade espanhol, junto com outro frade colega seu, em observando tudo aquilo, perguntou para o seu colega: você está entendendo alguma coisa do que está escrito aí? Aí o outro frade disse: não. Se eu sou um homem de Deus e você também é, e nós não estamos entendendo nada, porque quem escreveu isso foi o demônio. Vamos destruir. E numa noite só, Diego de Landa, com toda a sua boa vontade de servir aos seus propósitos cristãos, destruiu absolutamente tudo numa grande fogueira. E somente 2 códices desses milhares de livros escaparam porque foram escondidos. Omar, discípulo ou seguidor de Maomé, começou a destruir séculos 8 e 9, tudo que encontrava pela frente que não fosse razoável para a sua crença islâmica. Na própria Alexandria, no Egito, ele deu o show dele, destruindo o que restara de uma já destruição ocorrida em Alexandria ao tempo de Júlio César, em que mais de 700.000 códices literários ali haviam e foram destruídos no incêndio, porque um canhoneiro errou o tiro e o tiro caiu em cima da parte da biblioteca onde existiam guardados esses códices. E assim, mais e mais, a humanidade foi deixando de conhecer essa parte do filme que nós desconhecemos. 213 a.C., o imperador Xin Shi Huangdi, aquele que unificou os 6 reinos da Índia, em querendo ser imperador número 1, mandou destruir bibliotecas com notícias de 25 séculos antes dele, porque ele não queria saber do passado. O que importava é o que o mundo iria agora receber a partir dele, o número 1. 500 anos antes disso, Naboassar, imperador babilônico, exatamente no ano 747 a.C., reuniu seu exército e mandou destruir todo e qualquer registro sobre todo e qualquer fato que tivesse acontecido antes da história dele, como imperador assírio, porque o passado não mais importava. E todas as bibliotecas, templos, absolutamente tudo que o império de Naboassar pôde encontrar foi por ele destruído. E de cretinice em cretinice, a megalomania nossa foi destruindo essa parte do filme. Aí hoje nós, com os nossos 15 minutos, somos obrigados a acreditar e não a saber de coisas que poderiam muito bem serem do domínio do nosso conhecimento e não da nossa crença. E aí, tudo o que aconteceu nesse estranhíssimo passado, para nós hoje é tido como lenda, como mitologia, como história com E, em vez de história com H. O que fazer? Era do Espírito. Quantas eras a humanidade já teve antes de chegar a esta era do Espírito? O que é que aconteceu nesse longa-metragem que nós perdemos o início, meio, parte do fim? Estamos só vendo os últimos 15 minutos e sem ter ideia do que será
ou do que ocorrerá ainda nos outros 5 minutos. Interessante. Ainda com toda essa queima de arquivo que ocorreu, existem notícias, sim, muito estranhas, mas existem, sobre esse tempo. São notícias perturbadoras, porque um Hesíodo diz que esse tempo que nós perdemos, ele nos seus registros de profundo conhecedor desse passado, diz que esse passado aí nós deveríamos dividir em 5 eras. E ele chama a era de ouro, a era de bronze, a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era heróica e a era de ferro. E é engraçado. Ele diz que na tal era de ouro, os Homo sapiens da Terra caminhavam e conviviam par e passo com seres extraterrenos chamados de deuses que aqui existiam. A época de Cronos, dentro da mitologia grega, seria, portanto, essa época a qual Hesíodo se refere, sendo a época de prata, quando Apolo nasce e, junto com Zeus, toma o poder de Cronos e começam todas as confusões aqui na Terra. E assim Hesíodo aponta 5 eras, e eu não vou aqui enfadá-los com todas as notícias de cada uma dessas eras, até porque não é esse o nosso objetivo. Para além de Hesíodo, os maias e astecas também apontam 5 eras, no chamado último período, mas de maneira diferente eles dividem a era da precessão equinocial, que dá aproximadamente 26 mil anos, em 5 períodos, cada um de 5.125 anos. E contam também coisas estranhas sobre o que teria acontecido em cada um desses períodos e colocam que na transição entre cada uma dessas eras ou períodos sempre ocorriam problemas de catástrofe. Ovídio, na Metamorfose, diz que eram 4 eras e não 5. Os Hopis, os hindus de tradição ariana, dizem também eram 4 eras e não 5. Os Hopis dizem que entre as 4 eras ocorriam problemas. O primeiro problema, uma vez, foi o fogo. A terra toda entrou em erupção, os vulcões que existiam. Passou-se a era, na transição, outro problema, a terra ficou congelada, ou seja, o gelo foi o problema. Outra era, na transição, um grande dilúvio acabou com quase tudo que existia e estamos nós nessa última era. Mas qual o problema? O tempo dessas eras. Já que os hindus dizem algo que jamais nós, homens e mulheres modernos, conseguimos entender, e aí começa a pílula vermelha. A pílula vermelha começa agora. Nós vamos para o nosso intervalo. Fique em sintonia. Voltaremos já. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Voltamos com o Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Vamos à sequência da palestra com Jean Valjean, intitulada Vivendo a Era do Espírito. Quando os hindus dizem que de fato foram 4 eras, a Satya Yuga, com 4.800 anos divinos, só que na interpretação mais modesta dos estudiosos, em qualquer escritura da antiguidade diz que um ano divino é no mínimo 1000 anos, ou corresponde a no mínimo 1000 anos terrestres. Então, sob essa perspectiva generosa da interpretação das tradições arianas, a Satya Yuga teria tido então, Yuga quer dizer idade, teria tido então 4.800.000 anos, já teria ocorrido há muito tempo atrás.
Depois da Sata Yuga, teria ocorrido a Treta Yuga, com 3.600.000 anos de duração. Depois da Treta Yuga, Dvapara Yuga, que teria tido 2,4 milhões de anos de duração. E depois disso tudo, teria começado a Kali Yuga, com 1.200.000 anos de duração, que seria essa nossa, que estaria terminando antes que outra era se iniciar. Ora, boss, ser humano como nós, a ciência diz que nós tivemos uma Eva ancestral que viveu há cerca de 150.000 anos na Etiópia, e um Adão ancestral, e isso é certeza científica, pois que foi feito através de mapeamento do genoma humano. E um Adão ancestral que teria vivido cerca de 146.000 anos atrás, também na África. E isso é fato. Para entendermos melhor, antes do gênero humano surgir, o que existia de gênero quase parecido com o gênero humano era o gênero dos australopitecos, quase humanos. Estes surgiram na bifurcação que houve há cerca de 7 milhões de anos atrás, sendo que foram evoluindo, se é que foi assim, e o gênero humano apareceu há cerca de algumas centenas de milhares de anos, 500.000 anos. Mas o Homo sapiens, como conhecemos, é há cerca de 150.000 anos atrás. Ora, se nós humanos só estamos assistindo esse filme nesses últimos 15 minutos e só aparecemos no tempo da história geológica da Terra nesses últimos milênios, como é que os hindus arianos dizem que existiu uma era de 4.800.000 anos atrás e que existia gente vivendo aqui? Que loucura é essa? Que loucura é essa de dizer que existiram deuses aqui no passado? Por que é que todas as tradições da antiguidade afirmam que existiam na antiguidade os filhos dos homens e mulheres da terra, mas também filhos de deuses, que eram seres que aqui chegavam? Esse é o nosso problema. E vamos agora engolir a pílula vermelha. Qual é o nosso drama? Porque o modelo do nosso entendimento, nesses 15 minutos que nós criamos para compreender o passado e para vislumbrar o futuro, está totalmente prejudicado pela nossa pobreza e pela nossa incapacidade, pela falta de amplitude das nossas percepções. A verdade é tão chocante, a verdade é tão, sei lá o quê, que ela somente consegue ser por nós diluída se nos for apresentada sob a forma de ficção. Vamos então aqui brincar um pouco com essa verdade travestida de ficção. Antes que a gente possa perceber e engolir a pílula vermelha, nós temos que entender um pouco da geologia planetária para que eu possa situar para os senhores e senhoras exatamente os tempos no passado em que algumas fofocas que a partir de agora irei relatar teriam acontecido dentro desse contexto das eras do passado, para a gente poder entender o que é que significa de fato a era do espírito. Vou falar um pouco, só um pouco, de ciência, não passo de 5 minutos. Vamos falar um pouco de geologia. O nosso planeta Terra, esse chão que a gente pisa, lá no meio da Terra tem um núcleo de ferro e níquel sólido, extremamente sólido, que está girando o tempo todo. Por sobre esse núcleo de ferro e níquel sólido, há uma camada de milhares de quilômetros do que nós poderíamos simplificar, para simplificar o nosso entendimento, dizer que é magma derretido, ou seja, uma espécie de oceano de magma. E sobre esse oceano de magma é que está a chamada crosta terrestre, esse chão que a gente pisa, que tem 3 ou 8 quilômetros de profundidade em alguns pontos e em outros chega até 32 quilômetros. Mas essa crosta, com esses quilômetros, ela é tão insignificante diante do tamanho do resto que ela mais se assemelha, se nós pegássemos aqui uma laranja simbolizando a Terra, a crosta seria só a casca da laranja. Pois muito bem. Sabes que esse magma de vez em quando fura a crosta e começa a interferir
na posição das terras emertas, ou seja, dos continentes. Então vejam bem esse aspecto que agora eu vou colocar. A ciência já sabe que um dia a América do Sul e a África estiveram juntas e que surgiu a cadeia mesoatlântica, hoje assim situada no Oceano Atlântico, que na hora em que soltou lava, foi forçando os continentes se afastarem e eles se afastam a cerca de 3 centímetros por ano. E que o início desse processo teria começado há 180 milhões de anos atrás. Mas antes disso, o que os cientistas apontam é mais ou menos o seguinte: o nosso planeta se condensou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E desde esse tempo até aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, ou seja, ao longo de 900 milhões de anos, o nosso planeta era um grande oceano fedorento, pois que exalava enxofre. E de vez em quando surgia uma terrinha muito mole aqui e acolá. E foi numa terrinha dessa que surgiu e desapareceu que a molécula mãe de tudo que existe como corpo vivo hoje na natureza terrena surgiu há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás com o DNA que caracteriza todos nós. Mas não é esse aqui o assunto. Aí o magma continuou a se movimentar no manto terrestre e a crosta embaixo da água do oceano começou a se movimentar. Placa tectônica para ali, placa tectônica para colar. São 12 placas que terminam dançando ou boiando em cima desse oceano de magma. E há cerca de 2 bilhões de anos atrás, três pedacinhos de terra conseguiram emergir da água. E esses 3 pedacinhos de terra os cientistas chamam de Ártica, Atlântica e Ur. Não confundir Atlântica com Atlântida. Isso aqui são nomes que os cientistas dão. Esses 3 pedacinhos de terra terminaram sendo engolfados pela água com o passar do tempo geológico. Placa tectônica está lá batendo aqui nesta. Há 1 bilhão de anos atrás, finalmente as terras emersas formaram o primeiro grande continente da Terra, chamado Rodínia. E esse grande continente chamado Rodínia era então uma grande ilha cercada por todo o oceano, já que o resto tudo era oceano, que é chamado pelos cientistas de Miróvia. Assim, há 1 bilhão de anos atrás, existia esse grande continente chamado Rodínia, cercado por um oceano, mas aí esse manto não dorme, ou seja, a lava continuou a influenciar e ele se despedaçou e passou 450 milhões de anos indo para aqui e para acolá, até que formou 2 grandes continentes, um chamado Gondwana no norte e outro chamado de Pantônia no sul. Panótia no sul. Há 240 milhões de anos atrás, esses 2 continentes terminaram sendo movimentados pela movimentação das placas tectônicas e as terras emersas voltaram a se reunir de novo num só continente, agora chamado Pangeia, sendo cercado por um grande oceano chamado de Pantalassa. Nesse continente chamado Pangeia, há cerca de 240 milhões de anos, é que surgiram os tais dinossauros. Só que esse continente terminou se separando, e como disse no início, há 180 milhões de anos atrás, a América do Sul se separou da África, eles pertenciam à Pangeia, e o mundo é hoje como nós conhecemos, mas todos os continentes continuam a se mover. Isso faz parte da vida geológica da Terra. O que é que isso tem a ver com a nossa pílula vermelha? O que é que isso tem a ver com as nossas eras? Pois que a fofoca que corre é a seguinte. No tempo de Rodínia, ou seja, há 2 bilhões de anos atrás, o primeiro continente que surgiu, existem registros que escaparam às queimas de arquivo, que falam de coisas interessantíssimas, mas que aqui os deixo de lado para me utilizar da ficção,
E, por favor, escutem o que agora eu estou falando, como ficção, porque faz parte de uma obra de ficção, que no final eu digo quem é o autor. Mas, sob as perspectivas da ficção, no tempo anterior a Rodine, ou seja, antes de 2 bilhões de anos atrás, na verdade, na época em que a Terra ainda estava se formando, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, aportaram neste mundo alguns poucos seres, chamados nessa ficção de Ainur, seres, entre aspas, imortais, aqui encaminhados pelo Criador deste universo, e aqui permaneceram nas suas nadas, de vez em quando pousando, quando existia terra que pudessem pousar, de vez em quando pousando mesmo na água do oceano fedorento de então, que exalava enxofre. E os Ainur ficaram por aqui e, como os corpos deles são longevos, ou seja, praticamente eternos, imortais, se comparados com o nosso, mas aí o eterno e imortal é referente ao tempo de vida do nosso universo. Essa ficção explica isso. E esses seres chamados Ainur ficavam aqui se questionando, mas por que será que o nosso pai nos mandou para cá? Por que será que o grande Eru Ilúvatar nos mandou ficar prisioneiros desse mundo, se nós aqui podemos pouco fazer? E passava-se 1 ano, 2, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e os Ainur morando aqui na Terra. Olhem só que loucura. Vocês já pensaram como é chato viver 1 bilhão de anos? Com o mesmo corpinho, com as mesmas esposas e maridos de lado. A sorte é que na época não tinha futebol para ninguém torcer pelo Corinthians, porque senão ia sofrer durante 1 bilhão de anos. E aí, essa ficção continua a dizer que os Ainur ficavam aqui e oravam para esse pai, pai. E o pai, através da sua poderosa mente, dizia, vocês com o tempo irão descobrir que meu projeto é aí. Pai, envia-nos companhia, e um belo dia chegaram os Maiar, também filhos diletos de Eru Ilúvatar, que também, sendo imortais, já não tinham os mesmos poderes dos Ainur, mas ficaram aqui na Terra e nessa época já existia Rodine, ou seja, já existia um continente. E Ainur e Maiar, 2 espécies de seres cósmicos, ficaram vivendo aqui na Terra. Aí os Maiar perguntavam aos Ainur, você sabe por que nós estamos aqui? Não, o nosso pai mandou. Mas o que será que o nosso pai? E conclaves, e passavam 1 ano, 5 mil anos, 100 milhões de anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e Ainur e Maiar, juntando os dois, alguns poucos milhares de seres, existindo aqui na Terra, com o mesmo corpinho mais flex, sem entender muita coisa, não percebiam a espiritualidade, mas tinham corpos longevos, ou seja, imortais. Doença nenhuma os pegava, se um não destruísse o outro, ninguém jamais morreria. Conta essa ficção. Você já está se perguntando, que ficção é essa, né? Eu digo já. Os Ainur e os Maiar rezam para o pai Ilúvatar, criador deste universo. E o pai diz então que eles se defrontarão com a primeira criação que ele fará a partir dos elementos constituintes deste mundo. E agora alguns de vocês irão descobrir de que ficção eu me refiro. E aí surge a primeira raça criada com os elementos da terra, a partir do barro da terra, chamada de elfos. E os elfos passam a existir na Terra e também têm corpos longevos, são praticamente imortais. Detalhe, até então não existia espécie Homo sapiens.
Mas eles eram inferiores ao Maiar e inferiores aos Ainur, mas também longevos, começaram a conviver com as raças cósmicas que aqui já existiam, mas também se perguntavam, mas por que nós somos criados? Os Ainur diziam, não, é um plano do nosso pai, e Anur, Maiar e Elfos foram vivendo, e foram criando outros seres diferentes deles, também pensantes, e diversas espécies pensantes passaram a existir na Terra, e passava-se 1 ano, 5.000 anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e essas espécies se perguntando, mas o que isso significa? Aí um disse, vocês viram aquele macaquinho? O macaquinho morre, que inveja! Os insetos aqui nesse mundo morrem, as baratas, mas a gente não. Que saco, cara! Aí rezaram para Ilúvatar. E Ilúvatar, então, na sua planificação para esse mundo, resolveu então criar uma outra espécie que vivesse menos. Pois que estava todo mundo reclamando que ninguém morria. E assim Ilúvatar, numa nova tentativa de criar uma raça parecida com os elfos que existem somente para agradecer, ter amor e gratidão a Ilúvatar, criou uma raça chamada Homo sapiens, que morria mais cedo. Mas nem os Ainur, nem os Maiar, nem os elfos, nem os Homo sapiens, nem ninguém que existia nesse mundo percebia a perspectiva espiritual. Porque é que a cada baratinha que surgia, a cada gatinho, a cada elfo, a cada homem, eles não percebiam que um espírito vindo sabe-se lá de onde, se aglutinava a matéria. Sebastião estava dizendo, ó, a matéria funciona, conforme a interpretação de Kardec, mas faz um laço para o espírito. É como se, na hora em que matéria aqui se aglutina e for formar matéria viva que se movimenta, não necessariamente inteligente no campo do pensamento, algo estruturante sobre a perspectiva espiritual se forma e passa, é capturada como se fosse um laço a dominar, aglutinando aquela matéria. Aí a espécie Homo sapiens começou a achar ruim, porque elfos, Ainus e Maiars viviam, e os Homo sapiens não riam logo. Aí Ilúvatar disse, é de lascar. Não tem como agradar essa turma. O é de lascar, óbvio, é um termo nordestino sem futuro que eu estou utilizando aqui, Ilúvatar nunca disse isso. Como é que eu vou agradar esse pessoal da terra? Estão lá os meus filhos diletos, puros, criados com a minha genética, poderosos, lá estão elfos. Criei agora o homem e todo mundo reclama de todo mundo, porque uns reclamam porque vivem demais, outros reclamam porque morrem cedo. Para complicar tudo, a morte surgiu dentro dessa ficção como um grande presente do Criador desse universo, já que ninguém aguentava ficar aqui vivo o tempo todo, porque começaram a surgir guerras terríveis, e o planeta Terra, nessa ficção, hein, pessoal, se transformou num palco de terror, de horror, de dramas psicológicos, de aquisição de débitos espirituais, irresolvíveis, desculpem a expressão, seja pela monta em que ocorriam, seja pelo modo como eram cometidos, e Ilúvatar pegando gás na fúria dele. O que fazer? Pois muito bem. A ficção de Tolkien, que é o autor a que me refiro, continua agora numa parte em que todos nós conhecemos, que é o livro Senhor dos Anéis. Aquela trilogia maravilhosa que foi apresentada, em forma de filme também. E observem que naquela trilogia, seja no livro ou nos filmes, existem animais que falam, árvores que falam, elfos, outros seres que são incompreensíveis para nós, todos misturados com a espécie Homo sapiens. Existia uma raça especial de anões, outra raça especial de hobbits. Os próprios espíritos dos guerreiros que haviam morrido em desonra
estavam ajuntados uma espécie de umbral preso a uma montanha e são também liberados para lutar mais uma vez com os que estavam vivos na última guerra da terceira era dentro da ficção de Tolkien. E o final do filme é o quê? É a convergência de todas essas espécies pensantes, lutando, pois que, por decisão de Ilúvatar, somente na Terra agora ficaria a espécie Homo sapiens. Tudo mais deveria deixar de existir, e o final da trilogia aponta exatamente para o quê? O final do período em que existia de tudo aqui na Terra e o início da era do homem. Ficção. Vamos comparar essa ficção com o que a gente chama de verdade. Não, mas é verdade mesmo o que a Bíblia conta? Em sendo verdade o que a Bíblia conta, se Adão e Eva não tivessem se tornado espertos, os elfos, na ficção de Tolkien, representam exatamente uma humanidade fiel ao Criador e não aquela humanidade que se tornou rebelde. E Javé, que seria o Ilúvatar da Bíblia, diz que agora vocês vão ter que sofrer o pão que o diabo amassou e por aí vai. A história de Adão e Eva e a serpente. E mais engraçado ainda é que as notícias que chegam dizem que, pegando agora as épocas dos maias, que esse último período teria começado no ano 3110 a.C. e seria concluído agora em dezembro de 2012, quando Javé deu ordem para todos os deuses saírem da terra, e isso teria começado a ocorrer aproximadamente há 5.000 anos atrás, ou seja, no ano 3110 a.C. É interessante que nós temos registros históricos desses deuses em todas as mitologias da Terra, suméria, acadiana, hurrita, hitita, greco-romana, hindu, egípcia, todas falam desses deuses, só mudam os nomes. Porém, entre os séculos 8, 7 e 6 a.C., apareceram na Terra pessoas singulares. Na China, Lao Tse, Mêncio, Confúcio. Na Índia, Siddhartha Gautama, Jina Mahavira. Na Pérsia, Zoroastro. Na Grécia, Pitágoras, Tales. E todos esses homens dizendo que deixe os deuses para lá. Pois que agora, Zoroastro anunciou, está ocorrendo a época histórica do crepúsculo dos deuses, ou seja, eles estavam sendo afastados da Terra para que somente a espécie humana ficasse. Vejam bem, a ficção se casa com a realidade em muitas coisas. Qual é o drama dessa era que para nós é ficção? E aí vem mais pílula vermelha. Nessa primeira era dessa história fictícia, da parte do filme que a gente perdeu, o jogo nunca foi entre a dualidade que nós chamamos de bem e mal. A humanidade não percebe isso. Com os ensinamentos que hoje nós temos da revelação espírita, da doutrina de Jesus, de todas as elucidações de Siddhartha Gautama, de Lao Tse, dos grandes filósofos da humanidade, a noção de bem e mal domina o nosso psiquismo, e nós olhamos para essa parte do filme que não assistimos e aplicamos com o nosso olhar do presente esses valores do passado, e aí não entendemos nada. Krishna, Avatar, encarnação, ou melhor, encarnação de Deus na Terra. Krishna, ao lado de Arjuna. Arjuna não queria fazer guerra, e Krishna, um avatar, ficou fazendo a cabeça de Arjuna para Arjuna ir para a guerra de Kurukshetra, matar os primos, e o próprio Krishna foi junto e matou um bocado de gente. Como é que Krishna é um avatar? É um pecador, matou um bocado de gente, e ainda influenciou os outros para
Para complicar mais ainda, isso está contado no Bhagavad Gita, que é a parte mais nobre, mais bela, mais profunda do Mahabharata, que é a Bíblia dos hindus, vamos assim dizer, o Bhagavad Gita. Esses hindus são loucos, porque se a Bíblia deles tem como o Deus principal, o tal Krishna, que matou e mandou matar, esse aí vai para o purgatório, esse não vai... Que história de Avatar é esse? Nós nem conseguimos entender o que se passou nessa parte do filme, pois as notícias do Mahabharata, do Ramayana e de diversos outros registros arianos hindus fazem parte desse período em que o bem e o mal não estavam. Não era o bem e o mal que estavam em jogo. Jamais estiveram. Mas nós, homens e mulheres do presente, somente conseguimos entender as coisas a partir da dualidade do bem e do mal. O problema era tão sério que o que estava em jogo, e ainda está, era a ordem e o caos. A ordem é uma força desesperada que tenta manter a qualquer custo a espécie Homo sapiens viva, pois é através dos corpos dessa espécie que todos os espíritos dessa ficção que foram morrendo e contraindo débitos estão alojados nos umbrais planetários deste mundo. E esses infernos purgatoriais, cheios de espíritos, eles precisam daí sair e só podem sair para encarnar aonde? Na espécie Homo sapiens. Se a espécie Homo sapiens deixar de existir, o impasse está criado. Como é que a coisa funciona? Vou aqui pegar carona numa certa elucidação que o nosso amado Sai Baba faz e complementá-la com o que os espíritos me elucidaram. Nesta época do filme que nós perdemos, o assunto era tão sério entre a ordem e o caos que a gente pode chamar na nossa dualidade de bem e mal, só que isso é injustiça. Porque nessa época de ordem e caos, até o bem se utiliza do aparentemente mal para poder manter a ordem, e isso é para nós frustrante e chocante. Mas por quê? Conta-nos, Sai Baba. Houve um tempo em que o mal, o caos, pretendeu sempre dominar a Terra em atitude de confronto com as coisas da luz. Então as trevas, o caos, seja lá como a gente chame, de forma inteligente, em um certo momento deste filme que nós perdemos, criou um projeto para dominar definitivamente o planeta Terra. Fizeram encarnar os seus melhores soldados em uma certa porção do planeta Terra, o atual Sri Lanka, o antigo Ceilão, para dali, já que nessa época existiam monstros na Terra, existiam demônios na Terra, existiam seres com poder mental terrível de ser aceito por nós. Existiam superfeiticeiros com poderes. E o mundo estava de tal jeito, e essa época foi antes do rei ou do criador desse universo expulsar todo mundo, era a misturada ainda. E foi nessa época então que as trevas criaram esse plano, e os melhores soldados das trevas nasceram no antigo Ceilão, no atual Sri Lanka, para serem comandados por Ravana, o grande feiticeiro e rei que pretendia dominar o mundo, tomando-o do poder do Deus Criador desse universo. Na hora em que as trevas concentraram todas as suas forças e melhores soldados num só local do mundo, a luz, ou a turma da ordem, ou as forças da ordem, disseram, não há outro jeito, nós temos que destruir.
E não pode ser qualquer Rogério, qualquer Carlos, qualquer Marlene que vai encarnar. Tem que ser alguém muito poderoso. Aí um deles disse, eu vou para o sacrifício. E assim, um avatar chamado Ramana. E há uma tragédia no aparente destino dos fatos, pois sua mulher é sequestrada pelo rei do Ceilão. Se não fosse isso, Rama não destruiria Ravana. Mas entendo sua mulher sequestrada, ele foi com a ajuda de Hanuman, macaco falante, e outros tantos seres falantes. Na época existia uma estreita faixa de terra unindo o continente da Índia, a atual ilha do Ceilão. E assim Rama destrói Ravana e a luz destrói então os planos das trevas. E a terra voltou a respirar na perspectiva da ordem. Mas as trevas não aceitaram. Alguns milênios depois, o contexto da geopolítica terrena, ainda cheia de seres de fora aqui, dizia que um certo império dominava toda a terra, e esse império, a substituição monárquica se dava através da questão hereditária. E aí existiam duas facções de primos que iriam disputar o trono quando o grande rei dos Kurus morresse. As trevas, então, que já haviam concentrado milhões de individualidades espirituais manipulados pelo que chamamos de forças trevosas, num só lugar do Ceilão, a luz veio e estragou tudo. Eles agora aplicaram outra estratégia e fizeram nascer em torno desse império vários soldados, mas tomaram dos seus principais membros e fizeram encarnar num desses ramos dos primos que iria disputar o reinado. Quando a luz percebe isso, faz encarnar no outro ramo de primos, os Kauravas ou os Kurus, os melhores soldados da luz. Mas a coisa era tão séria que o mesmo avatar que havia encarnado como Rama e que destruiu Ravana, encarnou novamente agora como Krishna, próximo aos primos Kauravas ou Kurus. E assim, quando através dos valores da ética, os Pandavas eram a turma do bem, os Kauravas a turma complicada. Eu troquei. Krishna estava perto dos Pandavas. Quando a turma complicada resolveu tomar o poder de qualquer modo, os primos do lado do bem, do lado da ordem, do lado da luz, não quiseram guerrear, quiseram perder. Aí Krishna disse, não, nós temos que cumprir o nosso Dharma. Nós temos que cumprir a nossa missão. E Arjuna não queria ir para a guerra. Arjuna representava o bem. E é por isso que Krishna, em nome da ordem e da manutenção da esperança da ordem na terra, vai também com Arjuna para a guerra e mata muita gente, mas o faz, Senhor, o faz com um sorriso triste na face para poder destruir as trevas. Pois que o que contava nessa época, a pílula vermelha, não era o bem e o mal, era a ordem e o caos, ainda que quem mal fizesse com ódio no coração, inevitavelmente contrairia débitos e por isso, até hoje, os umbrais planetários estão cheios de gente. Mas Krishna não contraiu débitos devido ao seu Dharma, e nós ocidentais não conseguimos compreender esse conceito. Assim, as trevas haviam tentado concentrar suas forças num país para dominar o mundo, a luz veio e acabou. As trevas concentraram seus melhores esforços em torno de uma família que ia herdar um império, a luz veio e acabou. As trevas então resolveram criar um outro plano. Não vamos mais concentrar as nossas forças numa família ou no império. Vamos espalhar a semente da nossa força nos corações de todos os membros da espécie Homo sapiens. Pois se assim, a luz quiser destruir as trevas, terá que destruir quem?
a espécie Homo sapiens. E assim, dentro de um plano para nós incompreensível, posto em prática ao longo de milênios, através de processos obsessivos de toda a ordem. O Espiritismo só explicou que é obsessão há pouco tempo, mas a obsessão existe desde todo sempre. Quando a espécie Homo sapiens toda foi vitimada pela fecundação maligna, entre aspas, da tendência ao mal, à desagregação, à loucura, a luz não pôde mais destruir as trevas. Aí um outro avatar disse: eu vou. Já que o mal está semeado no coração de cada ser humano, eu vou e vou semear o bem no coração de cada ser humano. E assim nasceu Jesus, que não confrontou as trevas, que não brigou com as trevas, porque as trevas estavam no nosso coração. Mas ele nos deu, com seu exemplo, o que cada um de nós, já que a luta entre bem e mal, ordem e caos, luz e trevas, foi transferida para quem? Para os hobbits. Ou seja, para a espécie Homo sapiens, a espécie mais sem futuro, no meio de tantas espécies importantes que existiam na Terra, de imortais, de superdeuses, deuses. E essa luta foi transferida para a consciência de cada um de nós. Hoje ainda, sob a perspectiva espiritual profunda, a luta que está ocorrendo na Terra ainda é da ordem versus caos. Repito, ainda assim, quem mal faz, débitos espirituais adquire. Somente os avatares, ou avatara, em fazendo aquilo que nós chamamos de mal aos nossos olhos, mas com coração limpo e um sorriso de tristeza na face, fazendo o seu dharma para manter a ordem e a chama da luz acesa, estes não contraem karma. Essa história desse filme que nós perdemos é tão estranha, a verdade por trás disso é tão dolorosa, tão chocante, que se isso for verdade mesmo, a humanidade vai pirar. Porque a primeira coisa que nós vamos achar é que nós somos vítimas de tudo. Nós somos vítimas de todo esse contexto e por isso foi apagado para que a gente não soubesse. Detalhe: se esse contexto for verdade, não há um só aqui que não tenha participado dele em outras vidas. Mas muito bem. Chegamos, portanto, à era do homem, em que após o sacrifício de tantos, finalmente ficou somente a espécie Homo sapiens na Terra. Essa luta foi transferida para o íntimo de cada membro da espécie Homo sapiens, e é por isso que Sai Baba, Jesus e outros tantos avatares maravilhosos têm encarnado nos últimos 2.500 anos, desde que ocorreu o crepúsculo dos deuses, que os tais deuses saíram daqui, e nenhum deles mais bate ou destrói ninguém, eles apenas dão de si o que de melhor tem. Jesus deu a própria vida, tentando chamar a nossa atenção para a inadiável habilidade que cada um de nós tem que criar no próprio íntimo, que é a ousadia de amar, independente de ser amado. Pois que somente assim a luta entre bem e mal, ordem e caos, seria finalmente superada. Interessante é perceber que no meio dessa confusão, um homem chamado Enoque, em sendo levado ao céu por Javé, Javé pediu a ele que anunciasse que essa era se acabaria no dia do juízo final, no dia do julgamento geral dos vivos e dos mortos, no grande dia de Javé. Mas antes disso ele enviaria o seu filho predileto, seu Messias, e este iria aparecer aqui uma vez, e quando do seu retorno, o grande dia de Javé estaria presente, já que a separação do joio e do trigo seria presidida por Jesus em nome de Javé. Só para nossa compreensão, é aqui que acaba essa primeira grande era. Essa história toda que vos foi apresentada como ficção.
Toda essa história em que diversas eras e idades do homem aqui ocorreram, idades e eras essas registradas em todas as mitologias e livros da antiguidade, que falam desse filme que nós perdemos. Se isso for verdade, a segunda era, após esta primeira grande era, somente começa quando o dia do juízo final for claro aos nossos olhos. E aí, na medida em que se está vendo a separação do joio e do trigo, os espíritos que sempre reencarnaram na Terra, mas que contribuíram para as forças do caos, das trevas e do mal, estes não mais encarnarão na Terra, pois que a era do Espírito começa e começará verdadeiramente quando a Terra deixar de ser um mundo de expiação e provas e se transformar num mundo regenerado. Isso implica em que os espíritos tendentes ao mal, ao caos, à desagregação, daqui sejam retirados para que os umbrais ou as esferas espirituais primárias mais vinculadas ao que ocorre na Terra, a erraticidade que Kardec falava, fiquem, entre aspas, limpas de formas, pensamento e formas, sentimentos deletérias, para que lá por volta de 2050, 51, 52, a partir de um certo marco, somente encarnem na Terra espíritos tendentes ao bem, e aqui começa efetivamente a era do Espírito. Nós não podemos chamar a esse momento que vivemos, aos tais 15 minutos, de era do Espírito. Pois o palco terreno continua o mesmo teatro de sangue que sempre foi ao longo desses milênios ou desses milhões de milênios. O que está de pé é o cenário de uma peça que de fato já acabou, mas o cenário ainda está de pé. Ao longo dessa primeira era, o dono desse teatro, que também, além de dono, é diretor da peça que se encena nesse palco planetário, que além de diretor é coreógrafo, sonoplasta, roteirista, o rapaz é tudo. Só não é ator e atriz, porque os atores e atrizes somos nós. E a tristeza de Javé é porque nós nunca obedecemos ao roteiro que ele criou e tanto se esforçou para que nós, os Homo sapiens, os elfos obedeceram. Os Ainu também, os Maiá, o Homo sapiens não. Assim, mesmo a peça já tendo se acabado, mas em estando de pé ainda o cenário, nós, atores e atrizes, ainda vivemos sem saber muita coisa, porque só tem os 15 minutinhos lá do filme. E será que essa besteirada toda que esse cara aí está falando é verdade? Como é que a gente vai saber se isso é verdade? Pessoal, qual a importância se todas as lorotas que eu falei aqui forem ou não verdades? O nosso presente é esse. O terrível é que qualquer coisa que a gente conta a respeito do passado, que possa minimamente explicar o presente, a gente fica, pelo menos, analisando. Então analisem. Mas pouco importa se nós acreditamos se foi verdade ou não, porque já aconteceu. O que nós temos que dar conta é do momento presente, pois estamos vivendo a transição final entre uma era de caos para uma era de ordem, de um planeta de expiação e provas para um mundo regenerado. E se antes tínhamos as dualidades, desculpem a expressão, trevas e luz, mal e bem, ordem e caos, com o advento de um planeta regenerado, onde somente espíritos tendentes ao bem reencarnem, nós teremos finalmente chegado à Terra, ao tempo histórico da Terra, a era do Espírito. E as novas dualidades, já que aqui não existirá mais desordem, trevas e mal, quem for vinculado a isso, desde 1989, pelas fofocas que correm na espiritualidade, na hora em que cada um vai desencarnando, já tem lá uma comissão de recepção. Começa o nome fulano tal, papapá, papapá, papapá.
Você tirou a nota mínima depois de 600 reencarnações aqui na Terra, você conseguiu ser tendente ao bem finalmente. Então, Jesus disse que a Terra iria ser herdada pelos mansos, pacíficos, então você vai aqui. Você é o próximo, fulano. E, cara, não dá mais não. Você já teve todas as oportunidades nesse mundo, você está impedindo o progresso planetário. A exemplo de um aluno que é reprovado todo ano na escola, nenhum professor aguenta mais ver a cara dele, nem os colegas aguentam. E ele fica perguntando sempre as mesmas coisas, impedindo o progresso. Aí o diretor da escola diz, cara, eu vou te expulsar da escola. Isso chama-se exílio. Só que não é exílio aqui entre os vivos, porque senão a confusão era grande. Pois que aqui, como estamos todos nivelados por baixo, já que os nossos espíritos se escondem atrás dessa máscara, quem de nós é bonzinho, quem de nós não é bonzinho, ninguém sabe. Mas na hora que a gente perde essa máscara, nosso espírito é o que é, está tudo marcado nele. E lá não tem roupinha que disfarce, nem cara que disfarce. O que eu penso e sinto marca-se em mim mesmo. Então, na hora que eu chego lá junto à comissão, não tem disfarce, pessoal. Não tem jeitinho brasileiro, não tem 10 real para aqui, 10 real para lá. Não tem jeito. E aqueles casos meio duvidosos, o amor do próprio Cristo Jesus, junto com a equipe espiritual que o assessora, é que pode ver sem riscos de cometer injustiça para ninguém o que deverá ser dado a cada um conforme as suas próprias obras. Assim reza a lei. E assim, se isso for verdade, se forem também verdades as fofocas que eu tenho recebido, desde 1989, quem vai desencarnando já encontra ou a sua matrícula pronta para esse mundo regenerado, ou um corredorzinho de tchau, tchau, bye, bye. E o choro é grande na espiritualidade, porque não há um só de nós que não tenha um afeto da sua alma que esteja saindo para o exílio. E o exílio é algo terrível para o espírito, porque ele se descompassa em relação ao progresso da sua família espiritual. Porque ele não vai para um mundo melhor, ele vai para um mundo mais complicado ainda que a Terra. E lá será muito mais difícil ali lograr ele conseguir o que aqui ele não conseguiu arquitetar no seu íntimo, que é a tendência ao bem e ao amor. Não é fácil. E esse processo continuará até que chegue a era do Espírito. E nesses últimos 10 minutos que eu tenho dentro do tempo que me foi dado, vamos então falar um pouquinho sobre as principais características do que seria a era dos Espíritos, as dualidades que lá existirão, falam de bonito e feio, agradável e desagradável, apropriado ou inapropriado. Não é mais bem e mal, não é mais ordem e caos, não é mais luz e trevas. É um outro tempo. Todos os médiuns estarão desempregados na era do Espírito. Que bom! Quem é especialista em falar com os mortos, trate de aprender a conviver com os vivos. Pois que ninguém é bom numa arte se na outra também não for. Pois que o próprio avanço da tecnologia e o progresso dos saltos quânticos que ocorrerão nos nossos DNAs, que coisa complicada eu disse, hein? Terminarão por promover uma facilidade de comunicação entre os vivos e mortos, entre aspas, que hoje nos seria tão surpreendente quanto chocante, e disso só podemos falar também como se for uma ficção ocorrer no futuro, senão seremos tidos como loucos. Nem religião na época do Espírito de fato precisa. Pois que, como dizia Mohi Ibn Arabi, muçulmano no século XII, num holismo fantástico, meu coração se tornou capaz de todas as coisas. É pastagem para as gazelas, templo para os monges. É a pastagem para a gazela, templos para os monges. É a tábua da lei dos judeus. É o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é a minha religião e a minha fé. Mohi Ibn Arabi, 800 anos antes,
Quando nós, espíritas, nos encontramos com um protestante ou um católico, a gente vai encher o saco dele para ele ir para a nossa religião, ele vai encher o saco da gente para a religião dele. Este homem, quando se encontrava, e ele era muçulmano, islâmico, com um judeu, seu coração se transformava nas tábuas da lei. Quando ele se encontrava com outro muçulmano, a Kaaba se transformava, o seu coração se transformava na Kaaba, que é a pedra divina para os muçulmanos. Quando ele se encontrava com um monge qualquer, seu coração se transformava num templo. Ou seja, na era do Espírito, a intolerância religiosa, a disputa por fiéis, toda essa confusão que caracteriza o tempo em que nós vivemos, vai deixar de existir. Deve ser uma época muito chata, né? Nós estamos acostumados a tanto nervosismo, a tanta briga, a tanta confusão e nessa época, que problema teremos? Não nos faltará problema, não nos faltará. Problemas existirão, ambientais terríveis, problemas viróticos, bacteriológicos, dramas psicológicos ainda, equívocos muitos. Quem vai ficar na Terra não é ninguém perfeito, somos nós, apenas tendentes ao bem, ainda fazendo todo tipo de esquisitice, mas não mais praticando mal, não mais semeando caos ou trevas. Como é que a coisa funciona na nossa época para que a gente chegue logo na época do Espírito? Aqui eu vou me utilizar do código das bactérias. Os cientistas já perceberam algo fantástico. Numa determinada colônia de bactérias, sempre 10% dos milhões ou bilhões de seres bacteriológicos que formam essa colônia trabalham no sentido de organizar, de organizá-la. Outros 10% trabalham no sentido da perturbação. Aí tem lá 80% que, dependendo de qual seja o segmento de 10%, que aumente, essa turma vai para cá ou vai? Os cientistas desconfiam que isso é aplicável também à espécie Homo sapiens. E a boa notícia é a que os espíritos dão. O bem venceu. O amor sempre vence, ainda que demore tanto. Pois que, segundo eles, mais da metade da espécie Homo sapiens, não é 10%, mais da metade já é tendente ao bem. Essa minoria, apesar de numerosa, que complica o progresso planetário, aqui tem que sair para que a era do Espírito finalmente se estabeleça na Terra. Acabam-se a hipocrisia, o domínio, a tentativa de conversão, de convencimento, pois cada ser humano se verá responsável pelo seu próprio destino e pelo destino de todos ao seu redor. Como eu disse no início, alguns assuntos seriam desagradáveis. A pílula vermelha desse passado estranho, onde ninguém é julgado pelo bem ou mal que faça, mas pelo que faz, de acordo com o que a espiritualidade deseja em torno da ordem, da manutenção da possibilidade de vida na Terra, isso fere muito do que se pensa no movimento espírita. Mas percebam que aqui foi dito que quem mal fazia com mal no coração, débito espiritual inevitavelmente sempre adquiriu e adquirirá qualquer um que o faça. Mas os avatares não. E o movimento espírita não entende isso. Não é ainda a era do Espírito, porque nos nossos corações ainda há espaço vazio demais a ser preenchido com a nossa ousadia amorosa. Nós ainda somos preguiçosos, equivocados. Temos todos os tipos de defeitos e talvez a nossa única qualidade seja o fato de, depois de tanto penar, hoje conseguirmos ser tendentes ao bem. Mas que isso não nos sirva de orgulho, que isso nos sirva de estímulo. Muito trabalho precisa ser feito e não virá ninguém lá de fora para fazer por nós aquilo que nós precisamos desesperadamente fazer. Não será Jesus, nem Javé, nem Bezerra de Menezes, nem Astaxerã, nem santos da Igreja Católica que farão por nós aquilo que a espécie Homo sapiens precisa fazer. E é cada um se esforçar para amealhar amor no próprio coração e despertar em si
a natureza espiritual das nossas almas para que ela eduque a natureza animal dos corpos transitórios que utilizamos, pois o despertar espiritual é o primeiro sinal daqueles que estão vinculados à era do espírito que já está posta no horizonte do amanhã do calendário terrestre. Que possamos viver até lá e nos esforçar o máximo que pudermos para contribuir com a obra do bem e do belo, para que o ideal de fraternidade se estabeleça definitivamente no nosso mundo. Obrigado.